É assim que você vence a procrastinação e consegue realmente ser aprovado na prova de residência médica. Fala Inevitável, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Thiago Rosa, eu sou neurologista preceptor aqui da Unicamp e nos últimos 5 anos nós já ajudamos mais de 1000 alunos rumo às suas aprovações nas maiores provas de residência médica do Brasil. E hoje eu quero te mostrar como construir uma disciplina inabalável nos estudos no seu ano de preparação. E se você está aqui, provavelmente é porque ou você tem dificuldade em manter a disciplina, ou você já entendeu a importância disso de um ano de preparação e não quer que aquela que você de repente tem hoje seja muito fraca para ser mantida ao longo do ano. Isso é muito importante porque eu sei que nesse período que a gente está agora, se você está assistindo esse vídeo logo quando ele foi liberado, a gente está falando sobre isso no primeiro trimestre, né? No início do ano é muito fácil de você começar a estudar, porque você está muito motivado, você está sonhando alto, você está falando, meu Deus, eu quero muito passar. Só que a grande realidade é que com o decorrer do ano, cara, você vai ficar cansado, você vai ficar de saco cheio, você vai começar a ver alguns resultados que de repente estejam um pouco aquém do que você imaginava, e você vai poder dar uma desanimada, e você vai acordar um dia onde você não está muito afim de estudar. Se você não resistir a esses momentos de fragilidade e continuar fazendo o que precisa ser feito, a despeito de você se sentir motivado, se sentir pronto, sentir que está a fim de estudar, você não vai ser aprovado no final do ano. E é por isso que falar sobre disciplina, falar sobre constância, falar sobre como construir e manter isso ao longo do ano é de absoluta importância, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. E quais são os maiores erros que eu vejo quando o assunto é disciplina no ano de preparação? Primeiro, as pessoas acharem que os alunos que têm altíssimo resultado, esses alunos eles já eram altamente disciplinados e constantes desde o início do caminho. Não, pessoal, a maioria das pessoas que está começando do zero precisa construir esse hábito de estudar. Precisa construir essa disciplina. E por mais que às vezes elas tenham um background ali de terem feito algum esporte ou terem participado de alguma outra coisa que demandasse uma certa disciplina, você ter essa disciplina estudando, que é uma função ali chata no dia a dia, né? Ninguém gosta de estudar todos os dias durante o ano todo por longas horas, pessoal. Isso fica chato, né? Então você criar essa disciplina no teu ano de preparação, por mais que você já tenha um pouquinho, é um outro jogo. Né? Você precisa começar a ter um olhar direcionado a quais são as estratégias que você precisa executar para manter isso no dia a dia. Então, se você está saindo do zero, se você se sente indisciplinado hoje, se você sente que você procrastina muito na tua preparação, cara, você é como todo mundo. Só que você tem duas opções, ou você continua sendo como todo mundo e colocando esse rótulo em você de que você é indisciplinado, você é inconstante, você é procrastinador, ou você escolhe mudar as coisas e fazer o teu resultado acontecer de verdade. Outro erro que eu vejo é as pessoas acharem que, beleza, tomei a decisão de ser disciplinado, de estudar, isso vai acontecer do dia para a noite, isso vai ficar mais fácil. Não, isso não vai acontecer do dia para a noite, isso não vai ser fácil de ser desenvolvido, é uma sucessão de hábitos, dia após dia. Quando a gente vai estudar sobre a criação de um hábito, né, você vai ver que na literatura isso varia, se eu não me engano, de 2 semanas a 120 dias. Ou seja, você pode muito bem desenvolver um hábito depois de 2 semanas, mas pode demorar tempo pra caramba para você conseguir construir esse hábito de maneira sólida. Então não é de uma hora para outra, não fica mais fácil de uma hora para outra e você precisa ter essa visão de longo prazo para não achar que daqui 1, 2 semanas, 1 mês, 2 meses que você estiver estudando e ainda não sentir isso de modo mais natural, você não pense que há algo errado com você. Não, é só assim mesmo que as coisas acontecem. O terceiro grande erro que eu vejo as pessoas cometerem quando o assunto é disciplina nos estudos é achar que a disciplina nos estudos está totalmente dissociada do restante da tua vida. Então é aquele cara que vai começar a estudar para residência e aí ele até treinava de vez em quando na academia e ele decide jogar tudo pro alto. Aquela pessoa que comia bem no dia a dia só começa a ficar ansiosa, um pouquinho estressada e começa a comer só junk food, só McDonald's, meu Deus, salgadinho, aquela coisa. É aquela pessoa que começa a estudar e naquela ingenuidade de estudar sempre mais, começa a ter uma rotina de sono totalmente irregular, indo dormir 1, 2 da manhã, acordando em horários totalmente aleatórios. Entenda, a construção de disciplina no teu ano de preparação
ela tem intersecção com as outras áreas da tua vida. Se você tiver regularidade nos treinos da academia, essa disciplina de treinar na academia quando você tá afim, quando você não tá afim, fazer isso parte da tua rotina, isso vai se transpor para sua preparação, isso vai te auxiliar a ser mais disciplinado no teu ano de preparação. Se você tem uma rotina de alimentação regular, se você come bem, se você tenta ali de segunda a sexta manter uma alimentação encaixadinha, bacana, isso vai te ajudar a ter mais disciplina nos seus estudos. Se você tem uma rotina de sono regular, e cara, isso é importantíssimo, eu sei, né? Ou você está na faculdade, ou você já é médico recém-formado e está dando plantão, ou você está prestando prova de R+, e dá plantão. É difícil falar sobre rotina de sono regular, mas o quão mais você conseguir estabelecer isso, então pegar mais plantões diurnos ao invés de noturnos, ou fazer com que esses plantões noturnos sejam bem pontuais na tua rotina, e ir dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, essa disciplina, essa regularidade no teu ciclo de sono vai também te ajudar a construir uma disciplina, uma regularidade nos estudos. Porque quando a gente começa a desordenar isso, quando eu paro de ter regularidade nos meus treinos, quando a minha alimentação é totalmente errática, quando o meu sono é totalmente desregulado, isso não só vai prejudicar a sua disciplina propriamente dita, mas isso vai liberar alguns outros gatilhos que vão te deixar mais ansioso, que vão te deixar mais estressado, às vezes começa um quadro de depressão, porque você começa a largar de tudo, e isso influencia nos teus estudos propriamente dito. Então ter esse olhar ampliado para garantir com que esse básico do teu dia a dia esteja organizado, e aqui eu não estou falando organizado, eu não estou falando sobre você treinar 2 vezes por dia, sobre você dormir 10 horas à noite, não estou falando sobre isso, estou falando sobre regularidade. E o quarto erro que eu vejo e que você não precisa cometer é achar que não existem estratégias para fazer isso acontecer, né? Então, sim, existem estratégias que você pode aplicar no teu dia a dia para fazer com que esse processo da construção do hábito, da disciplina, ele seja mais favorável para você, e não que você fique dando murro em ponta de faca a todo momento e achando que aquilo não está funcionando. Existem algumas estratégias que você pode aplicar no seu dia a dia para fazer isso acontecer. A primeira dessas estratégias é começar com micro hábitos, começar com microações, começar com pequenos blocos de estudo que te desafiam um pouco, mas nem tanto, que você tem essa percepção de que, cara, eu consigo completar isso, eu consigo fazer meia horinha, eu consigo fazer 1 horinha de estudo. Por quê? Toda vez que você completa isso, e aí tem um livro que retrata muito bem isso, né? Que se chama Direto ao Ponto, Os Segredos da Nova Expertise. Toda vez que você completa essa tarefa, você gera um feedback positivo, e esse loop de feedback positivo reforça esse ato, esse hábito em você. Então você começar com micro hábitos, pequenas ações no teu dia a dia, pequenas disciplinas no teu dia a dia. Então, todos os dias eu vou ter a disciplina de estudar 30 minutos. Ah, vai ter dia que você vai estudar 2 horas, 3, 4, vai. Mas o foco é nos 30 minutos. Se você estudar 30 minutos, venceu. Essa constância nos micro hábitos vai fazer com que o quê? Se você tiver um dia ruim, você não jogue tudo pro alto. Se você quer ser constante ali só no 4 horas por dia, 4 horas por dia, 4 horas por dia, se você tiver um dia ruim onde você não vai conseguir estudar 4 e iria estudar 2 horas e meia, você fala, putz, mas não vou conseguir estudar aquele meu mínimo, deixa eu jogar pro alto, amanhã eu volto. Se você é constante naqueles 30 minutos, cara, que 4 horas não aconteçam naquela semana, mas você vai conseguir estudar 30, e essa tua visão de 30 é o mínimo, 30 é o mínimo, 30 é o mínimo, te mantém constante e faz com que você não quebre essa cadeia de ações que você executa dia a dia e que favorece a manutenção dessa tua disciplina. Eu não lembro exatamente de quem é essa frase, mas ele diz que quando você quebra um hábito por um dia, isso é uma falha. Quando você quebra isso por 2 ou mais dias consecutivos, isso já é um novo hábito, isso já é um novo comportamento. Então manter essa regularidade, que seja mínima todo santo dia, é o que vai te manter ali firme no mínimo para que você possa galgar espaços de estudo cada vez maiores no seu dia a dia, sem ficar quebrando isso a todo momento. A outra forma de você manter essa disciplina é tirar a fricção dos estudos do seu dia a dia. Quando eu digo tirar a fricção dos estudos do seu dia a dia, é você tirar a fricção da decisão do que você vai estudar. Então você pode chegar no teu final de semana, por exemplo, já organizar toda a tua agenda da semana seguinte
com o que você vai estudar, quando você vai estudar e quanto você vai estudar, para que você não tenha essa inércia da decisão, essa fricção de decidir a todo momento o que você vai estudar, por que você vai estudar. Não, isso já está pré-determinado. Você tira uma fricção. O segundo ponto de tirar a fricção é se você percebe que você tem muita resistência de começar a estudar no início do dia, se você começa por assuntos muito difíceis, cara, começa a estudar por um assunto que você gosta. Começa a estudar por um assunto que para você é mais fácil, porque você tira essa fricção do início e você pode começar a estudar logo quando você sentar na cadeira, sem ficar enrolando e procrastinando. Tirar a fricção também é sobre você tirar atitudes desnecessárias. Então, cara, se no teu bloco de estudo tem ler a apostila, fazer questão e fazer um resumo em cima do que você acabou de fazer, cara, o que é desnecessário ali? O que tem um baixo impacto? É ler a apostila e fazer resumo. Então, cara, tira essa fricção, foca no essencial. A partir do momento que você reconhecer que você precisa fazer a questão, corrigir a questão e ir para a próxima, isso tira muita fricção, porque tira muito volume de coisa desnecessária da tua rotina. Outro ponto muito importante na construção da disciplina, na construção desse hábito de estudo, é a percepção de finitude. A percepção de finitude das metas que você estabeleceu para a semana, a percepção de finitude de quando a sua semana acaba, ou seja, vou ter um day off todo domingo ali à tarde. Poxa, você tem essa percepção de finitude para que, enquanto você estiver cansado durante a semana, você possa se manter disciplinado, você possa se manter executando, porque você tem essa percepção que, poxa, no domingo à tarde eu vou descansar, então deixa eu continuar aqui. A percepção de finitude das metas, você tem aquilo de, poxa, eu preciso bater 200 questões aqui na semana, deixa eu me manter disciplinado, deixa eu me manter executando isso daqui para eu conseguir bater essa meta o quanto antes e conseguir fechar esse looping e conseguir ter o feedback positivo naquela sucessão de atos que eu tenho disciplinados de estudo no meu dia a dia. E é claro, quando a gente está falando de disciplina, quando a gente está falando do hábito de estudar, a gente não pode esquecer daquela trinca, né? Gatilho, rotina, recompensa. Cara, estabeleça na tua rotina a hora que você estiver na tua casa, né, no espaço mais tranquilo. Não estou falando aqui quando você vai estudar no hospital, quando você está esperando o próximo paciente, sobrou um tempo, você está fazendo uma questão, que são ali estudos pontuais que você vai fazer para aproveitar os espaços mortos do tempo que a gente fala. Né? Eu estou falando aqui quando você está na sua casa, no espaço mais organizado, mais previsível, você estabelecer esse gatilho, rotina, recompensa. Poxa, o que você pode colocar antes da tua sessão de estudo que de repente você gosta, que de repente já te dá esse input de, pô, vou estudar, para que esse gatilho torne automático o ato que vai vir na sequência. Então, por exemplo, no meu ano de preparação, eu acordava, tomava o meu café, tomava ali um sucão que eu deixava pronto um dia antes, e aquela era a minha rotina que já sinalizava para mim que, opa, a próxima coisa que vem na sequência é o estudo. A disciplina não era só de estudar, mas era dessa sequência de atos, entende? Então eu tinha um gatilho, eu tinha a rotina, que era o estudo propriamente dito, então eu fazia um sprint de 1 hora, por exemplo, e eu tinha a recompensa depois. Então depois de 1 hora de estudo eu tinha 15 minutos de intervalo, nesses 15 minutos de intervalo eu procrastinava ali, eu pegava o celular, fazia qualquer outra coisa. Por quê? Porque isso me mantinha fiel aquela rotina que eu tinha estabelecido. Isso fazia com que aquilo não fosse tão pesado. Entende como eu também tirei a fricção aqui? Porque qual que é a maior dificuldade de muitas pessoas? Se eu vou estudar sério agora, eu vou ter que excluir Instagram, eu vou ter que excluir rede social, vou ter que parar de fazer tudo. Cara, não, é só você saber alocar isso dentro da tua rotina. Se você faz um sprint de 1 hora de estudo e não tem intervalo de 15 minutos, é o horário que você vai mexer ali na rede social e vai ver o que você precisa ver, cara, você tá tirando aquela fricção da ideia de que eu vou ter que abrir mão de tudo. Não, você consegue fazer tudo, desde que você seja muito bem organizado, desde que você inclua isso da maneira correta na tua rotina. E é claro, por último, nesse nosso episódio sobre disciplina nos estudos para a prova de residência, você também precisa criar uma disciplina de reconhecer resultado. Eu sei que esse feedback positivo que eu estou dizendo para você, depois de terminar um ato, depois de manter-se fiel à disciplina, ele é importante. Mas é importante também, nesse teu ato disciplinado, você reconhecer quais são os frutos que aquilo está gerando.
Então, poxa, no final de toda semana, vê qual foi o acumulado de questão que você fez, vê qual é o percentual de acerto que você tá, vê como é que foi a sua evolução no assunto que você teve ao longo daquela semana, reconhecer esses resultados, conseguir reconhecer o que no final das contas toda aquela disciplina tá te gerando, te dá mais força, te dá mais feedback positivo para que na próxima semana você possa voltar melhor ainda. E por fim, pessoal, eu quero que vocês entendam, o ano de preparação para a prova de residência médica é incrivelmente desafiador. A absoluta maioria das pessoas não está pronta quando começa a se preparar para a residência. A maioria das pessoas não é disciplinada nos estudos, mas isso é algo que se desenvolve quando você tem um grande objetivo, quando você sabe onde você quer chegar, quando você tem um plano claro do que você precisa executar, quando você precisa executar, quanto você precisa executar e quando você consegue reconhecer o resultado daquilo que você está fazendo. Tá? Então, não desespere, independentemente do teu ponto de partida. Se você está aqui nesse vídeo é porque você realmente tem um sonho, você tem um objetivo e você é plenamente capaz de fazer isso. Você é plenamente capaz de se tornar disciplinado e fazer isso acontecer. Se você precisar de ajuda durante a sua preparação para a residência, acompanhado pelo nosso time, que nos últimos 5 anos já guiou mais de 1.000 alunos rumo às suas aprovações nas maiores provas de residência médica do Brasil, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link de um formulário de aplicação para a mentoria, que você pode clicar e você pode aplicar para uma das vagas da mentoria. Se você for selecionado, nosso time vai entrar em contato contigo para vocês baterem um papo e para realmente entender se é o momento de você estar aqui com a gente. Fechou? Vai ser um prazer te ter aqui dentro se fizer sentido para você. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo para não perder o próximo vídeo. E eu te vejo lá. Um abraço.